Boa noite a todos. É sempre motivo de alegria para nós estarmos aqui nesta casa de oração, onde nós temos a oportunidade de aprender acerca dos ensinamentos de Jesus, e principalmente nós que estamos aqui à frente, que fomos o primeiro a ser beneficiado. Nós agradecemos a Deus, a espiritualidade, por essa oportunidade. Então, esse conhecimento, ele serve para mim, e queremos fazer uma observação que nós não somos diferentes de nenhum de vocês que estão aí, certo? Todos nós somos iguais, estamos aqui reencarnados no planeta de prova e expiação. Se eu fosse diferente, eu não estaria aqui, consequentemente. Então, é bom que a gente entenda isso. Qualquer pessoa que estude doutrina espírita, que tenha o conhecimento, pode estar aqui, pode usar da tribuna, pode falar, desde que estude, que participe dos estudos da casa e tenha tendência, né? No meu caso não foi bem uma tendência, eu fui empurrado mesmo, foi me empurrando, quando eu me vi eu estava aqui, porque eu jamais me imaginei aqui, porque eu sou muito tímido, na época principalmente para me falar. Quando era para fazer a leitura preparatória, eu me escondia de Lourdinha Guzmão lá no Prozedem. Eu marcava meu lugar na frente, saía lá para trás, porque ela vivia atrás de mim. Isso era uma tortura, eu ficava muito tenso para fazer uma leitura, você imagina, né? Mas, enfim, a espiritualidade nos trouxe até aqui, devido às nossas necessidades. Nós queremos fazer algumas observações antes de entrarmos no tema, falando de Jesus. Jesus, no meio da turba, né, como está lá no Evangelho, ele diz, alguém tocou em mim. Aí eu disse, mas como, Senhor? Esse horror de gente que está aqui nesse empurra-purra, todo mundo está ali tocando. Ele diz, saiu virtudes de mim. Alguém conseguiu penetrar a energia do Cristo. Alguém conseguiu se conectar com a energia do Cristo. Uma pessoa, uma multidão. André Luiz fala no livro Libertação, ele é acompanhado pelo mentor espiritual Lícias, numa igreja, a igreja católica. E lá, ele fica muito curioso, porque das imagens saíam luzes. E ele não diz que isso é gesso. Como é que está saindo essa energia? Aí ele diz, isso é depositado através da fé das pessoas. Fica impregnado o local em virtude da energia que as pessoas depositam. Mas vai mais longe. Na hora da comunhão, uma senhora só, uma única pessoa que estava na missa, a igreja cheia, como está aqui hoje essa casa, uma só é beneficiada com a hóstia sagrada. Ao receber a hóstia, em luz, aquela luz desce e se aloja no tórax dela aqui, no cardíaco, e emite o jato de luz para as outras pessoas. O que nós queremos falar com isso, minha filha? É que quando nós chegamos aqui na Casa Espírita, o que nós viemos buscar? Então é importante, não seria nem necessário o dirigente falar, olha, desliga o celular, coloque no modo avião, olha, não converse. Porque como é que nós vamos penetrar no Cristo se nós não estamos conectados com Ele? Se nós não viemos, né, às vezes nós estamos aqui completamente afastados daquilo que nós viemos buscar. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Porque às vezes a gente entra e sai, não vai sair do mesmo jeito, porque vai ter um passe, que o momento mais importante não é o de lá, é o de cá. A gente tem que botar isso em mente, porque o conhecimento é que liberta. Lá é só para equilibrar as energias. Depois que você está preparado, depois que você se encontra receptível para essas energias, senão ela não vai fazer um efeito.
né? É preciso que a gente esteja realmente conectado com o divino. E é necessário que a gente faça a oração, prece, né? Fique em silêncio, tente buscar, colocar aqui aquilo que nós queremos para nós de melhor. O Espiritismo não efetua curas, em hipótese alguma. A cura está em nós, através da nossa transformação moral, intelectual, através do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, certo? Então, feitas essas observações, nós vamos entrar aqui, propriamente no tema dessa noite, que é muito interessante, que fala da caridade, né? Segundo Paulo. O que nós entendemos por caridade? Quando fala nessa palavra caridade, o que nos vem à mente? Logo assim de primeira, né? Algo de doação, esmola, né? Dar alguma coisa para alguém, né? Comprar uma rifa beneficente. Enfim, a gente pensa sempre em algo material. Nunca em algo além disso, muitas das vezes. E às vezes a gente se dá assim por satisfeito por doar alguma coisa material, que é importante, gente, não deixa de ser importante. A casa mesmo assiste várias famílias que dependem da doação de vocês. Mas nessa doação, ela precisa ter um sentido maior. Que às vezes a pessoa traz uma roupa que não serve mais para ela mesma, é para o lixo. Aí a pessoa traz para doar, porque era tão apegada que não quer jogar fora. Então ela diz, eu vou dar, porque isso aqui ainda dá para usar. Ou se ela vai comprar a feira, ela escolhe o mais barato, o pior biscoito, o pior feijão, o pior arroz, aquele quebradinho, que não serve, às vezes empapa, né? E não rende. Então, é importante, não é a quantidade, é o sentido. É como você está fazendo essa doação. Compre daquilo que você consome na sua casa. Certa vez, um companheiro de Ideal Espírita, ele foi fazer uma doação. Disseram que tinha uma família passando necessidade na periferia, e ele pegou o endereço e foi ao supermercado e fez uma feira de primeira, gente, de tudo que ele consumia na casa dele, coisa boa. Encheu a mala do carro e se dirigiu lá para esse local. Só que ao chegar lá, faltou uma coisa importante. Ele deu de coração, né? Ele comprou aquela coisa toda, mas quando ele chegou lá, tinha um senhor sentado na porta, que era o dono da casa, e ele pergunta, aqui tem alguma pessoa que está passando necessidade? Eu vim aqui para trazer aqui essa ajuda. Tem uma pessoa muito necessitada aqui, passando fome, tudo. O senhor olhou para ele, olha aí o orgulho, a vaidade das partes. O que estava humilhando, porque estava falando o tom, a forma, como ele se dirigiu. Aí o senhor disse, não, aqui ninguém está passando fome. Aqui está todo mundo bem, graças a Deus, meu senhor. Ninguém precisa da sua feira. Aí a esposa do senhor ouviu aquele barulho todo e foi até lá, não, você é aqui mesmo. Nós estamos passando realmente muitas dificuldades. E agradecemos muito pela sua presença aqui, trazendo essa ajuda. Então, a forma, né, da doação é preciso que tenha humildade, que tenha sentimento, para que essa ajuda alcance e não mate sua fome física, material, mas vá muito mais além. Que o amor, né, que você deposita, é como Jesus diria, nunca mais tereis fome, nunca mais tereis fome se beberdes dessa água. Então a gente precisa entender o sentido de quando você traz alguma coisa para ser doado. Doe com toda a emoção que você puder. Não faça meia boca, né? Não faça coisa assim de forma a
a humilhar aquele que está recebendo a ajuda. Então ele vai mais além, Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Particularmente, ela fala de nós, expositores espíritas, oradores de qualquer outra crença, evangélicos, católicos, umbandistas, porque muitas das vezes as palavras são belas. Fala bonito, palavras difíceis, mas a prática é bem diferente, né? Então, a mudança, né? Ser belo na palavra e pobre nas ações. Então, aqui é um comprometimento nosso. Por isso que nós falamos no início que nós somos os primeiros beneficiados pelo aprendizado. Porque essa mensagem, ela está muito direcionada àqueles que falam. Então, não basta apenas as palavras bonitas. É preciso que haja, na realidade, a prática, o esforço na transformação moral para fazer valer aquilo que nós estamos falando. E nós, particularmente, que falamos, nós somos muito mais cobrados do que aqueles que às vezes estão na assistência como vocês. Expositor espírita, vem dentro de casa, da família, e é espírito, está vendo? Mas como fala? Se fala alto um pouquinho, já é condenado. Qualquer coisa que a gente faça é cobrado. E uma certa vez, eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir que o público era outro. Eu estava iniciando na doutrina espírita algum tempo atrás, e eu fui convidado pela primeira vez para falar no Centro Espírita, lá no Eduardo Gomes, nosso lar. E ali foi terrível, foi o dia mais terrível, porque eu suava e falei 30 minutos e encerrei a palestra, e quando eu saí, disse, graças a Deus, nunca mais eu venho aqui. Era um alívio. Só que, novamente, a coisa ia, e a gente foi novamente, e ficamos lá falando. Certa vez, eu vinha no ônibus coletivo, ali na rua da frente, e uma pessoa me barrou no coletivo. Por aqui você não vai descer, tem 3 portas coletivas, né? A do meu, como eu não vou descer? Empurrei, vou descer por aqui, meu amigo. Empurrei a pessoa e desci. Desde que tinha uma pessoa que frequentava lá esse centro e me viu. Aí, quando foi um belo dia que eu fui retornar a esse centro, que estava lá sentadinho, esperando, eu fiquei tão decepcionado, a pessoa veio para mim e disse, eu estou tão decepcionada com o senhor. E por que foi, né? Eu estava no coletivo, que o senhor ficou tão bravo, tão agressivo. Eu digo, minha filha, então, a gente tem que ter humildade, né? Então, eu sou igual a você, a qualquer outra pessoa. Eu tenho minhas deficiências. Eu não sou melhor do que vocês. Mas isso vai me ajudar muito. Então, essa passagem, ela está muito voltada para as cobranças que nós temos diariamente. Então, nós vamos mudar de uma forma ou de outra. Como dizia o saudoso Joel Silva. Ou você muda em pancada, né? Ou na marra mesmo. Você vai mudar. Porque a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, pronto. Aí é uma nova luz em nossas vidas. O comprometimento nosso é outro. Em todos os sentidos. Em tudo. Porque as cobranças virão. E o próprio aprendizado que está em nós vai nos levar à nossa consciência. E esse é o juiz maior. Vai estar nos cobrando, isso não é correto que eu estou fazendo. Então, a prática é de vital importância no nosso dia a dia. Porque não adianta você estudar, vir no Centro Espírita às quartas-feiras, fazer tudo direitinho, né, tomar passo e não mudar. E continuar a mesma coisa.
É isso que essa passagem está falando aqui. É para todos nós, mas especialmente para nós que falamos em público. Porque se não houver essa transformação, não adianta. Não adianta. Nós vamos ter que mudar de alguma forma. Nem que seja lá na erraticidade, nós vamos ter que ir e voltar, né? Mas vamos em frente. Então Jesus alerta, ele alertou, né, sobre o barulho, né, que chama a atenção, mas não modifica os corações. E a inteligência que é direcionada. Muito barulho, muito estudo, talvez. Às vezes a pessoa estuda tanto a doutrina espírita, sabe todos os capítulos, sabe tudo, mas não mudou nada. Não mudou nada. Então, não adianta. É melhor estudar um pouquinho e aprender muito, do que estudar muito e não aprender nada. Porque Espiritismo é um dinamismo. Você estuda hoje o Evangelho, aí você abre o capítulo, meu Deus, você estava aqui mesmo. Não é possível, eu não acredito. Eu já estudei, li tanto esse Evangelho, mas é como nós direcionamos. Então, quando a gente está com uma necessidade, a gente faz uma oração, pede a Deus a intuição dos bons espíritos, para que aquela necessidade, o Evangelho possa nos socorrer. E quando você abre, vai estar ali dentro daquilo que nós estamos necessitando. Tá? Mas ele vai longe, Paulo. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes e não tivesse a caridade, ainda assim, né? Que às vezes a gente imagina que ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. Não faz. Então, é Jesus mesmo que nos alerta, que diz, ele agradece a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelado aos simples. Está lá em Mateus. Referindo-se no sentido da fé, nos ensinamentos espirituais. Isso ele toca especificamente no setor mediunidade, nas comunicações. A fé é muito mais forte, mais poderosa naquele que acredita, né, realmente em Deus. É muito mais difícil o orgulhoso, o vaidoso, ele acreditar. E tem bastante restrições a respeito desse quesito mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, que é o objetivo principal da doutrina espírita. Comunicação entre um plano e outro. É dizer que esse plano existe, e nós estamos lá e cá, e essa influência realmente é real. Em média, 16 espíritos nos acompanham. Em média, diz André Luiz, 16. Aqui está entupido. Sobre aqueles simpáticos, aqueles que gostam da gente, que nos trouxeram até aqui, que nos intuíram a fazer coisas positivas, coisas boas. Então, a maior responsabilidade nossa, detentores, né, desse conhecimento, é a modificar, né, é se tornar mais humilde diante desses conhecimentos, para poder nos ajudar e ajudar o plano espiritual e ajudar o próximo. A fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras ela é morta. Não adianta eu ter muita fé, mas se conhece a árvore pelos frutos, né? Mas o que faz, né? Que às vezes a pessoa é tão fervorosa, é tão doente, mas faz tanto mal para as pessoas. Fala mal do próximo, critica o tempo todo, persegue as pessoas. E muitas das vezes em nome da religião. Tinha uma companheira de repartição pública que ela ficava rezando o rosário, a rotina da repartição, mas perseguia todo mundo. Humilhava o subalterno, fazia tudo. E cria uma visão, né, terrível da pessoa, que não é um problema da religião, nem um problema da divindade. É uma deficiência.
Aí que entra também a questão da caridade, para entender a questão evolutiva da pessoa. Quem somos nós para julgá-lo, né? É só um exemplo. Mas ela é tão necessitada de compreensão, de entender o limite, a visão que ela tem de fé. Né? Quantas guerras existem? A pessoa acha que o Deus dela é melhor do que o Deus da outra religião, daquele outro país. E não é. Deus é único. Então, nós vamos mais em frente. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Olha como essa questão ela é forte. Veja quantos quesitos ele falou. Poderia doar tudo, todos meus bens materiais. Entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver caridade, nada disso teria proveito. E o que seria essa caridade, né? Nós vamos já ver lá na frente. Todos nós podemos fazê-lo. Rico, pobre, independe de questões materiais. Independe. Pelo andar aqui ele repete novamente, dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante, né? Tudo depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos nossas consciências, estaremos nos enganando. Além disso, correndo o risco de ajudar o necessitado, mas humilhá-lo ao mesmo tempo. E essa passagem, ela está tão presente assim no Evangelho que também uma viúva deposita uma moeda. É uma simbologia. Ela deu muito mais do que todos aqueles que doaram com bastante generosidade, bastante condições materiais. Mas ela deu muito mais. Ela deu de si. Ela deu do que ia lhe faltar. E às vezes a gente ainda fica pensando assim, será que eu vou dar? Esse cara devia estar trabalhando, um desocupado desse, não faz nada. E a gente bota milhões de defeitos, né? Para fazer às vezes a caridade. Isso é um problema do governo, quem tem que resolver isso é o governo. E a gente começa a se culpar tanto que o dinheiro sai com dificuldade do bolso e fica pesado, aqui não vai ajudar aquela pessoa, ao contrário, pode até deixar mais infeliz. É melhor não dar, eu diria, porque a pessoa vai sofrer muito mais, porque não está ainda desapegado. Nós temos um apego material, todos nós, com coisas, e às vezes a gente dá uma coisa para uma pessoa, só, você vai usar mesmo, né? Vai cuidar disso mesmo, impõe milhões de condições. Você não está dando. Por que tem que impor condição? Tem que ser do seu jeito. Não, eu vou lhe dar. Bom, agora, se ele quebrar, jogar fora, aí já não é com a gente. A intenção é que vale. Como é que nós vamos doar uma calça para uma pessoa que está na rua, que não tem onde tomar banho, que vive jogado pela rua, e querer que ele fique com aquela calça? Ó, eu quero viver com essa calça. Quando você voltar aqui de novo, coitado, já está sujo, ele já trocou para o outro, que eles jogam fora mesmo, não tem onde lavar. Quem vai gomar e passar roupa para eles? Ninguém. Eles são de rua. E às vezes a gente não tem essa percepção de ver esse sentido dessas coisas e acaba impondo condições absurdas assim para a pessoa, né, que está recebendo uma doação, impõe condições que não devem ser detidas. Então a caridade, ela pode ser feita de várias formas. Pode ser ouvir uma pessoa, é caridade, com atenção, sem criticá-la. E às vezes o assunto é tão cabeludo que a gente toma uns, meu Deus, que absurdo. E já está plasmando coisas que não valem nada. Para estar assim, não ajuda, gente. E já está bloqueando a energia. E a pessoa capta isso. Nós somos energia. Nossos pensamentos, eles
o processo mediúnico é via pensamento. Quando eu penso, eu atraio para mim as energias. Então, a pessoa que está lá, ela vai ter um incômodo com os meus pensamentos. Ela não sabe identificar de onde está partindo. Mas aquela energia que eu estou emitindo, ela está sentindo. Então, de repente, está ali a pessoa contando uma situação e a pessoa está julgando ela. Ou, assim que a pessoa sai, a primeira que aparece, você nem imagina quem veio aqui. Eu já sabia que estava assim, na situação difícil. E começa a maledicência, falar mal da pessoa, falar do problema que a pessoa levou. É um absurdo. Como nós somos difíceis, né? Não é por isso que nós estamos aqui. Por isso que o planeta está assim. Nós somos complicados demais. E aí nós queremos entender que todo esse processo que está ocorrendo em volta de nós é de responsabilidade nossa. Ninguém é culpado a não ser a gente. Não há culpado, nem inocentes aqui. Todos nós temos responsabilidades. Então, a caridade, ela pode ser exercitada de várias maneiras, que não custa nem um centavo, um sorriso, uma atenção, como a gente falou. Tem tantas coisas que é caridade. Uma informação, um prestígio para a pessoa, né? Que às vezes a pessoa chega, onde é que fica? Olha, eu não sei, eu acho que é pro lado ali, viu? E vai embora. Um idoso, né? Como a gente, né? Nós somos idosos, já tem 65. Beto não, que está mais jovem, está com 69 só. Então, gente, esse processo, a caridade, ela envolve uma série de situações que não custa nada, gente. Não custa nada. E que pode ser exercitada diariamente. A caridade com a família em casa, com os parentes difíceis, né? Com os momentos difíceis, porque conviver é muito complicado. Casal maravilhoso, lindo, vá morar com eles. Todo mundo tem problema. Né? Não, mas aí é uma família espírita, não briga. Briga. Quem disse que não briga? Tem problema, tem filho, né? Tem genro, tem nora, é muita coisa, né? Para administrar. E nós não somos assim tão especiais para ter superado tantas coisas, para ter essa bondade. O que acontece? Através desse conhecimento, a gente vai se burilando, vai melhorando o diálogo, vai se esforçando mais, sem se frustrar, vamos dizer assim, sem sofrer, sem adoecer, né? Para não faltar com a caridade com a gente também. Se você sabe que uma pessoa não gosta de você, você vai impor sua presença para ela, é falta de caridade. Vamos respeitar o limite da pessoa. Saia de perto, não fique, não vá, né? E é engraçado que nessas festas de final de ano ocorre tanta dor, né? Tanto sofrimento, tanta falta de caridade, né? Porque se reúne todo mundo, um beijinho, odeio. Né? A pessoa, na verdade, não tem nenhum sentimento pela aquela outra pessoa, brigou o ano todo, não veio para se reconciliar, é só uma representatividade. Está só ali por estar. Papai mandou, mamãe, para não contrariar, que já estão velho, eu vou suportar essa pessoa aí, ainda bem que é rápido, é o primeiro a sair correndo, saindo disparado, quando abre a porta, fica com aliviado, né? Já saiu da presença. Então, tudo isso está nesse contexto da caridade, de acender essa luz, de dar esses passos que a gente precisa dar para a transformação. E mais ainda, né, ele fala, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se exorbebece. Né? O apóstolo mostra que a verdadeira caridade traz a resignação, que é o entendimento das dificuldades da vida como obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso espiritual. Tudo é luz, gente. Tudo é ensinamento. Olha aí. Todos esses obstáculos
a resignação abre os nossos olhos, faz com que a gente veja a oportunidade de aprender. Teve um palestrante aqui que falou aqui um dia desse, ele não peça paciência. Porque a gente fica pedindo, Senhor, me dê paciência. Aí vai ter problema direto, meu amigo. Vai ter problema para você exercitar a paciência. Né? Se não me engano, foi Carlos Rego. Aí você vai dirigir aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju é assim. O sinal abre lá, até o cara sair de lá, que está lá na frente. Se você tiver azoado, se você tem hora marcada, sai 1 hora antes. Você nunca vai se estressar. Tá? Eu sempre saio 1 hora antes. Eu vou amanhã para o Prosa Bem, eu saio de casa às 6 horas, a doutrina era 19h30. Porque quando chega aqui daquele gargalo ali, da ponta da curva aquele semáforo, você para uma vida, e para, e torna a parar. Então, e vai logo exercitando o mantra, né, da paciência, da tranquilidade. Bota uma boa música no carro, para relaxar, entendeu? De preferência, bote uma música clássica. Quem é obsessor detesta a música clássica, não gosta. Se você começar a botar aquelas musicazinhas chulas, eles gostam. Aí vem a zoada é grande, a perturbação, e você se excita, fica nervoso. Então, bota uma coisa calma, uma música reflexiva, assim, para a pessoa refletir, olhando a paisagem, que maravilha, Aracaju está bonito, graças a Deus eu moro aqui, entendeu? Agradecendo, abençoando as pessoas que estão lá no semáforo e tudo mais. E aí sim, então você está trabalhando a caridade em você. Porque senão, se a gente sabe que não pode, tem nossos limites, não vá. Não vá para uma situação como essa, porque você vai sofrer muito. Então, a caridade, ela tem também esse processo. Mas, não se porta com indecência, não busca o seu interesse, os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Em um mundo onde o que mais vale é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, a caridade busca a decência, a fraternidade. Né? A gente precisa ser levado assim, a refletir sobre esses ensinamentos. Né? Se alguém estiver sofrendo, com certeza, essa dor, né, próximo será revestida em desespero, se ela não souber controlar. Se não souber, já pensou uma informação de sul? Ora, você está com câncer. Você tem 6 meses de vida. Eu não acredito. O médico me disse isso, eu não vou acreditar. Eu vou mais de uns 3 ou 4, porque assim, é que nem oficina mecânica. Você vai lá, aí o cara olha assim, diz, olha, seu carro vai bater o motor. Ele é mesmo. E agora? Aí você prepara 10 mil, que no máximo aí você vai gastar. Ih, danou-se. Eu vou no outro, aí eu rapaz, está difícil. Aí eu fui no outro, no terceiro, não, você trocou o óleo desse carro que está errado o óleo. Pronto, o carro ficou bom. Pode acontecer o mesmo, que o exame pode ter dado uma visão equivocada do médico, nem pede para repetir vários exames, né, para saber mesmo. Aí se tiver, vamos se preparar para que Deus nos ajude, que chegou o momento da gente partir. Né? O que vamos fazer? Entrar em desespero só vai piorar o problema, né? Cuidado ao avisar o familiar, tenha caridade. E se disser para minha esposa, olha, estou com câncer, vou morrer. Vou deixar para dizer como é bem próximo já de hora, infelizmente. Aqui está as senhas, viu? Tudo vai ficar aí, né? E pior, que a gente é tão apegado às coisas, vai deixar tudo, né, gente? E fica imaginando que briga, meu carro, que meu carro? Nem o corpo nos pertence. Minha casa, que minha casa? Nós estamos sem lar, na realidade. Estamos construindo a partir dessa construção, né, do Evangelho que está enraizado em nós, que começamos a trabalhar e a vivenciá-lo. Aí sim. Então tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Né? Tudo tem sua hora. Saber esperar é próprio da caridade. Quando você amplia a sua visão além da vida material, vê no horizonte a luz necessária para manter-se animado, vivo. Né? Busca a sabedoria cristã, esclarecimento para suas dúvidas, deixando de lado o desespero. Olha aí, coisa linda, né?
Então, quando a gente imaginar essa sabedoria, é um despertar. Quando a gente está no momento mais terrível que nós somos provados. Você já imaginou? A gente está numa zona de conforto, está tudo maravilhosamente bem, está tudo financeiramente bem, não tem problema de saúde na família, tudo ótimo. Agora, no momento de encarar uma dificuldade, vamos provar a fé. É agora que é o momento. Como é que você se comporta diante das situações mais conflituosas, mais difíceis? É esse estudo que a gente está se referindo hoje, dessa busca por Deus, pela espiritualidade amiga, que nos oriente nesses momentos. Que a gente, nas nossas orações, possa identificar quais são os nossos defeitos. O que nós precisamos mudar para sermos pessoas melhores, mais merecedoras das graças de Deus. É isso. Se a gente não busca isso, se as nossas orações elas forem mecânicas, vazias, não tem alcance, não tem conexão, como nós vamos chegar a ter uma satisfação plena? Como nós vamos conquistar esse alimento que o Cristo ofereceu, que nunca mais tereis fome? Quando é que nós vamos ter essa liberdade de não precisar mais de muitas coisas para termos uma vida mais tranquila, mais feliz? Como disse Mahatma Gandhi, ao olhar a vitrine da loja, o senhor dono da loja o reconheceu e disse: escolha a joia que você quiser, que eu lhe darei de presente. Ele disse: não, eu estou aqui me admirando, olhando essas joias, e vendo tanto quanto eu não preciso mais de nada disso para ser feliz. Né? E a felicidade, ela não está nas coisas, ela não está no exterior. A caridade, ela trabalha para esse fim. Quando a gente entender o sentido dessas palavras de Paulo, o mundo será bem melhor, bem melhor. E o sofrimento, nós vamos aprender com ele e a superar e a suportar os reveses da vida, com mais resiliência. Porque é muito complicado, porque principalmente hoje, o menino não pode ter um calorzinho de nada que fica nervoso, né? Aí você não imagina assim, uma pessoa fica olhando uma pessoa meio-dia com uma picareta, cavando aquele asfalto para consertar a tubulação que quebrou. Meio-dia, meu amigo. Minha Nossa Senhora, é terrível. Então, a gente está no lucro. E você aqui numa boa, debaixo de quatro telhas, meu amigo, como dizia uma amiga, e está reclamando de quê? Né? Agora permanece a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Ainda é maior, né, do que a fé, né, a esperança. A caridade, na realidade, engloba tudo isso. Mas, antes de finalizar, nós vamos falar sobre o sentido real, como entendia Jesus da palavra. Na 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, resposta dos Espíritos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer de todo o bem que não seja possível e que desejaríamos se fosse feito para nós mesmos. Eu recomendo essa leitura em casa, esse estudo em casa, como dever de casa. Passe uma semana, 15 dias com essa leitura, porque perdoar não depende de dinheiro, não é verdade? Então, o X da questão está no perdão das ofensas.
se tiveres alguma coisa contra o teu próximo, e vieres deixar tua oferenda no altar, e te lembrares disso, deixa tua oferenda, disse Jesus, vai te reconciliar com teu adversário, só assim, se ele te aceitar, a tua oferenda será aceita. Ou seja, a nossa oração, a nossa prece. Sim? Então, se a gente tiver alguma coisa contra o nosso próximo, agora é o momento da gente já planejar, da gente já começar a se conectar com o divino para trabalhar esse perdão. E ele começa aqui. Mentalize essa pessoa que você tem alguma coisa contra ela e comece a pedir a Deus, a espiritualidade amiga, que vá auxiliando no sentido de, desse momento chegar, que possa ser saneado, seja feita essa reconciliação com esse adversário. Veja que é importante esse trabalho aqui. Por isso que a gente falou no início, quando a gente chega aqui, qual é o seu propósito? O que trazes? O que queres? Então, é importantíssimo a reconciliação. Um dos motivos que nós estamos aqui, repetindo essa prova, é exatamente a reconciliação. Estamos aqui com pessoas que muitas das vezes nós magoamos em vidas passadas. Que seja no ambiente familiar, que esteja junto da família, que esteja na sua vizinhança, que esteja no seu local de trabalho, da sua convivência. Procure identificar aquelas pessoas que você tem antipatia gratuita, sem saber por quê. É essas pessoas que nós precisamos nos reconciliar. E a partir desse conhecimento, de saber o porquê. Por que eu não gosto dessa pessoa? Nunca me fez mal nenhum, mas eu não vou com a cara dela. Né? Porque pode ser de um passado lá distante, né? De uma reencarnação passada, que a gente conviveu e Deus nos dá o presente de ter essa pessoa novamente ao nosso lado. Olha aí que maravilha. E é essas pessoas que a gente manda embora. E fica com aqueles que é muito mais fácil. Né? Tem até uma passagem do Evangelho. Amar aqueles que nos amam é fácil. Difícil é amar, como ele diz aqui, amai, né, a todos, né, como diz Jesus, que é um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Né, gente? Então, eu espero, de alguma forma, ter colaborado, ter ajudado a todos nós aqui presentes, e fica o nosso agradecimento pela compreensão, pela paciência de vocês de nos ouvir. Muita paz e Jesus nos abençoe.